Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Balaio de Pandora. Novamente, nós trouxemos a nossa querida Luciana como convidada Porque o especial. papo estava muito bom, a gente não conseguiu acabar os bastidores, ficou rolando, então a gente decidiu seguir com mais um. Trazer para vocês alguns segredos nossos para sobreviver de uma forma positiva e construtiva à pandemia. Quem vai O que começar nós a contar os seus descobrimos na segredos? pandemia, né? Né? E foi realmente questão de sobrevivência, né, gente? Foi. Que fase. Foi. Ó, eu posso começar porque tem a ver com o vídeo que a gente estava falando já, o anterior. Eu acho que a meditação, os mantras, foram algo que, de fato, tomaram uma dimensão muito grande na minha vida na pandemia. Estudar, eu estou estudando budismo tibetano, que vai lá e acentua mais essa coisa da meditação. Mas eu acho que, para mim, essas frentes, assim, elas de fato me transformaram, me transformaram em atos, né? E também em estilo de vida. Eu estava falando disso esses dias com o Edu. Como que hoje eu consigo, no meio do furacão, parar e observar. Então, assim, um exemplo muito besta que aconteceu agora, esses dias. Eu e o Edu tinha feito uma programação, ele foi dormir, crente que aquilo lá ia acontecer, eu fui atender, acabei de sair do atendimento 11 horas da noite, vi um WhatsApp que mudava toda a programação da manhã do dia seguinte. Aí eu falei, gente, porque a pandemia é assim, né? Cada 20 minutos tudo pode mudar mesmo. A instabilidade é algo que reina nesse momento da pandemia. Eu fui dormir preocupada, falei, mano, amanhã eu vou acordar, vai ser o ó. Eu acordei, eu não queria levantar da cama, porque eu sabia que a hora que eu dissesse que, ó, mudou tudo, não ia ser legal. Mas eu acordei, o corpo pesado, aquela sensação de que não quer levantar, porque vai vir chumbo. Mas eu falei, eu preciso levantar. E eu preciso olhar para isso. Aí, em meio a essa turbulência toda, eu consegui parar e pensar assim, mas espera, se isso está acontecendo, é porque tem uma saída. É porque tem um espaço para que eu possa passar. A vida não me traria uma situação da qual não tem escape ou não tem como olhar de uma outra maneira. Aí eu parei, respirei e falei, como que eu vou resolver isso? Preciso de 5 minutos. Me ausentei, fiquei lá quieta 5 minutos, falei, é só fazer isso, aquilo. Saí, falei, ó, vamos fazer assim, pronto, funcionou o dia. Então, assim, isso é a meditação que me promove, é o mantra que me promove. Por quê? Porque eu descubro que eu posso me ausentar, que o mundo não vai acabar. E que é justamente nessa ausência, nesse respiro, nesse ato de atividades incessantes, que as ideias vêm, que a criatividade surge, né? Que a intuição brota, que você percebe sincronicidade. Então, para mim, a pandemia tem sido um encontro muito grande, assim, com uma essência do meu ser que estava muito apagada, soterrada por um racional, por um automatismo, enfim. E pelo dia a Não dia, foi né? ruim não, tá? Para mim não está sendo ruim e não foi ruim a pandemia. Claro que muitas mortes, isso é péssimo. Mas Sim. internamente, no meu dia a dia, foi muito enriquecedor. Essa obrigatoriedade de fazer a gente ficar isolado em casa fez com que a gente fosse obrigado a olhar para dentro de si. E você, Luciana, como é que foi? Você usou um termo que eu ia usar, que a gente olhou para dentro, né? E a gente olhou para dentro de casa também.
né? Muita gente, eu vi isso, eu abri um negócio baseado nesse olhar para dentro da sua casa interior e dentro da sua casa exterior. As pessoas começaram a entender que precisam cuidar da energia, né? Da energia do lar, da energia interna, né? E só recapitulando, né? Que eu tenho uma loja de cristais e artigos esotéricos, ou seja, por que que isso teve um boom, assim? Porque as pessoas começaram a comprar isso como nunca e se envolver e estudar sobre terapias holísticas, sobre cristais. Porque elas estavam experimentando uma coisa que eu experimentei na pandemia, crises de ansiedade. E aí você tá sozinha, você faz o quê, gente? E eu tava num processo analítico, eu tinha a quem recorrer, eu tinha uma profissional, eu tava fazendo curso de meditação, eu tinha um mestre. E quem não tinha? Sim. Eu ficava assim, meu Deus do céu, quem não tem a sanga, que a Ju falou muito bem na live passada, eu tinha uma sanga ali de pessoas espiritualizadas que estavam ali em autoconhecimento, autodesenvolvimento. Eu tinha uma psicóloga a quem eu podia recorrer a qualquer momento, e mesmo assim eu tive 2 crises de ansiedade durante a pandemia. E eu me agarrei às coisas que eu tinha na minha casa, que eram os meus cristais, as minhas crenças, os mantras que a Ju falou super bem, que eu também amo. Então, a pandemia fez realmente a gente olhar para dentro, só que a gente viu também muitas sombras, né? A gente viu muitos monstros aqui dentro. E, por vezes, ou na maioria todas as vezes, é muito difícil lidar, né? Com essas sombras, com esses monstros, principalmente Mas é necessário. super necessário. O autoconhecimento não se dá se você não aceitar e não abraçar suas próprias sombras, né? Foi mais ou menos Agora, assim que eu sobrevivi. Luciana falou uma coisa legal. Casa é diferente de lar, né? E eu acho que esse momento que a pandemia nos empurrou para dentro das casas, a gente começou a observar isso. Eu trouxe muito mais verde para minha casa. Eu comecei a mudar coisas que deixaram ela mais acolhedora, mais aconchegante, mais gostosa. E olhando para essas mudanças, a minha mãe outro dia falou assim, essa sala está parecendo a Transamazônica já, né? Porque toda vez que eu vou entrar com um vasinho. Aqui, isso. Welcome to the jungle, né? E aí, olhando para isso, eu falei, gente... E eu vi em algum lugar uma reportagem a respeito disso, que muita gente estava transformando a casa, né? E essa movimentação eu entendo como as pessoas foram obrigadas a ficar mais tempo em casa, e aí elas começaram a olhar para a casa como lar. E aí tratar essas paredes com mais carinho, né? Você sabe que... Nossa, eu fico pensando mil coisas quando eu fico escutando, né? E aí, uma delas, assim, eu acho que eu entendi esse momento de pandemia como um convite de transformação. Assim, muito particular isso, né? Foi de fato uma visão. Eu entendi que era um convite para a mudança, para a transformação. Então, eu de fato me provoquei e tenho me provocado muito nesse quesito. Então, por exemplo, se não fosse a pandemia, eu não atenderia online. Eu Aliás, também não. se você falasse para mim lá em fevereiro de 2020, vamos atender online? Eu vou falar, não, você é louca. Somos duas. Não funciona atendimento online. Somos duas. E eu estou mergulhada no atendimento online. Quando começou a pandemia, eu falei, gente, como é que eu vou clinicar? De que forma eu vou clinicar? Para mim também, Ju, foi assim, inconcebível fazer terapia online. Eu já atendi criança online. Eu tenho paciente fora do país online. Eu também. Que eu não teria se eu tivesse continuado assim, eu só tenho um presencial. número de pacientes hoje que mesmo quando voltar ao presencial, não vai voltar no presencial, porque é isso. Eu também. Lugar
tá em outra cidade, em outro país, tá em uma zona completamente diferente da que eu moro, e aí vamos falar que é São Paulo, né? Essa locomoção é inviável. Então, assim, eu percebi, para mim foi esse convite que as duras penas, porque não é fácil. Então, assim, eu tive que desconstruir uma caixinha que eu tinha sobre como atender e aprender a fazer isso funcionar no online. Exposição, essa foi outra coisa, assim. Se você falasse que você ia ver meu rostinho no Instagram, imagina, eu tô rindo de nervoso. Tem nada a ver comigo, assim, é um exercício diário para eu estar aqui gravando vídeo ou para eu colocar uma foto no Instagram. Mas eu tô lá. É isso que eu tenho que aprender, vamos aprender logo. Então, assim, quais foram as provocações para vocês? Foi uma quebra de paradigma isso, né, Ju? E é uma coisa assim, essa questão do online, a gente aprende na faculdade que não, tem que ser ali, ó, né, no setting, é ali, né, o paciente ali na sua frente e tal. Eu confesso que eu fiz todo o meu processo de análise, eu comecei em 2019, e foi difícil, eu como analisanda, né, foi difícil mudar, né, transitar para o online, porque eu sentia muita falta do divã, eu vou confessar. Então, ali, quando eu estava confortável no divã, me tiraram dele, né? É fora do olho, né? O online está aqui, né? E aí eu ficava assim, e se eu virar o celular para cá? Não inventa, Luciana. Mas, Luciana, é muito engraçado isso, que eu tenho uma paciente que um belo dia eu abri o vídeo e ela estava lá, na cama dela, com o cobertorzinho, os travesseiros. Aí eu olhei, dei uma risada, né, para ela, falei, você tá bem confortável. Ela é meu divã. Eu devia ter tido essa criatividade, mas não tive. Toda sessão ela já está prontinha. Ela chega do trabalho, ela já voltou para o presencial, mas ela não quer mais outra coisa que não seja o online, que para ela ficou prático. Mas, então ela chega em casa, toma o banho dela e vai para o divã dela. Você estava falando que você abriu um negócio, né? Isso foi 100% pandemia ou era algo que você já tinha planejado e a pandemia impulsionou? Qual foi a provocação, né? Porque, inclusive, eu vi que você já está fazendo lives para ajudar outras mulheres a também empreenderem, né? Então, assim, não é só abrir um negócio, né? Você abriu um negócio, deu certo e você já está vendo como é importante ajudar outras pessoas a fazerem isso. Isso mesmo, Ju, isso mesmo. A provocação foi, acho que, um pouco de tudo, né? Teve a oportunidade, como eu falei, né, que eu enxerguei aquilo através da minha página, que as pessoas estavam cada vez mais envolvidas com uma página que eu criei despretensiosamente, mas já existia um lugar de desconforto com o CLT, com onde eu estava, né, com o mundo corporativo, que eu passei 15 anos no mundo corporativo. Então, a gente entra naquele clichê da Índia, mas eu fui para a Índia com esse desconforto e quando eu voltei, gente, não tem como voltar da Índia igual, sério. Não existe, ainda mais a Índia que eu e Juliana vimos, né? A Índia fechando o aeroporto e a gente lá no limite de ficar preso. Eu ia dizer isso, né? Num país que ninguém entende a minha língua, que eu falo inglês, todo mundo faz assim, você acha que tá entendendo, ninguém tá entendendo nada. E assim, aquela coisa, aquele turbilhão, e aí quando eu volto, eu caio de novo onde? Naquela cadeira que já estava toda desconfortável. E aí, Ju, foi ali que eu já estava desconfortável também com as redes sociais e com a forma como eu estava lidando com aquilo e tal. Eu falei assim, não, vamos criar um espaço diferente, né? Comecei a estudar com o Marco, que é meu professor de yoga e meditação. Eu falei, eu preciso passar isso para as pessoas. Sabe criança quando descobre uma coisa nova, que descobre um parquinho e quer falar para chamar todas as crianças para ir? Era essa a sensação que eu tinha.
né? E de, gente, como essas coisas estão me ajudando, como o yoga está me ajudando, a meditação, né? Como isso está me trazendo e me centrando nesse momento, quero mostrar isso para as outras pessoas. E aí eu abri a página e as pessoas começaram a se conectar comigo, porque existia ali, né? Pensando aí pela veia psicóloga, existia ali uma carência, né? De alguém para me ouvir, né? E a gente sabe que nem todo mundo tem a oportunidade de ter, né, tratamento psicológico. E ali as pessoas compartilhavam comigo as suas angústias. E eu abria esse espaço, né? Minha página era para isso, um espaço de autoconhecimento e evolução. Estamos aqui, é uma egrégora, é uma sanga, né? Essa era a bandeira que eu levantava. E as pessoas cada vez mais se identificavam comigo e eu acabei construindo uma tribo ali, né? E essa tribo virou um negócio. Hoje é o que me sustenta, que eu consegui sair do CLT, tudo nesse looping aí de pandemia, né? Consegui sair do CLT no início desse ano. E agora eu estou vendo mais uma oportunidade, que é realmente de pegar a minha jornada, a minha história, e ensinar as outras pessoas a trilhar o mesmo caminho que eu trilhei. Por que não, né? Porque eu vejo, de novo, agora eu entrei num momento, quando eu lancei ali o termo empreendedorismo feminino, como é legal, como eu tô feliz, como... Nananã. As mulheres, o quê? Se conectaram e vieram, você não quer me ensinar? Eu quero ter uma loja igual a sua, você não dá mentoria? E aí eu vi dali mais uma necessidade. Olha só, como que você vai, né? Criando uma conexão e você vai entendendo as dores da pessoa que está ali do lado, dali do outro lado da tela, né? E aí eu falei assim, por que não? Por que não ajudar essas mulheres a saírem desse mesmo lugar de desconforto que eu estava? E elas não precisam ir para a Índia, eu tô aqui, né? Eu posso ajudar de alguma forma. E é para isso que eu tô assim agora super focada, estudando muito, sabe? Para poder criar aí algum projeto legal para já está começando, né? Foi criado. Então, vamos lá. Mas tem um sempre projeto convites, né? Tem sempre convites que a vida, o universo traz, né? A gente precisa estar ali atenta, de olho aberto para perceber. Sim. E agora, e você, Sô? Quais foram os convites que essa pandemia fez assim, ó, toque, toque, toque na tua porta? Então, foram conhecer os mantras que me trouxeram um equilíbrio. Descobri que eu não respirava direito, apesar de não ter tido Covid, não ter entrado em contato com Covid. Então, o mantra e a meditação com respiração fizeram toda a diferença. Aí eu me interessei pela técnica do EFT, né, que é o Emotional Freedom Technique, que é uma técnica de acupuntura sem agulhas, que eu levei para a clínica, lembrei agora que eu me interessei por isso, por conta da respiração, da meditação. Falei, não, eu posso levar para os meus pacientes algo que possa agregar, né, valor ao atendimento e trazer algum tipo de conforto, principalmente para as pessoas que estavam com ansiedade e tal. Adoro pedras brasileiras, então aprendi a fazer japamala, que eu usava para fazer, que eu uso todos os dias para fazer os meus mantras. Então aprendi a fazer o japamala, que mais? Transformei minha casa num lar, né? Trazendo coisas bem que deixaram minha casa mais a minha cara, mais confortável. Enchi de plantinhas. Mergulhei no aprendizado de mandala, né? Virei uma mandaleira no meio da pandemia. Eu estava contando que tá era fazendo umas lindas. A Juliana tem na casa dela, gente. Ai, já quero ver, tô curiosa. É lindo. E outra Pode coisa. ser um produto para você vender na sua loja. Você eu acha? aprendi Já a jogar. Aprendi a jogar tarô. E tá jogando, gente, que eu vou dizer. Ó, eu recomendo. Nossa, sério, você já Juju? teve umas. Não, você não tá entendendo. Esses dias eu liguei para ela e falei, olha, vá fundo, que você tá muito boa nisso aí. E ela tá muito confiante, tá? Gente, tá bem boa nisso. Que massa, amei. Pois é, então a minha reclusão aí obrigatória por conta da pandemia trouxe esse monte de revoluções na minha vida, né?
E a Juliana falou uma coisa muito interessante, dessa busca. A Gil falou uma coisa muito bonita. Se a vida me trouxe isso, é porque tem saída. Então, eu comecei a observar que algumas vezes a vida coloca a gente tipo um labirinto. Uhum. Então, a gente não pode desistir. Você deu com a cara numa parede, então calma, respira, vira para o outro lado e vira para o outro. Uma hora você vai encontrar a saída, né? Então, acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive nessa pandemia. Realmente, Gil, você tem razão. A vida não traz problemas sem saída. Não traz, né? Mas é que às vezes a gente está tão mergulhado no furacão que a gente está girando junto, né? Mas se a gente consegue se distanciar um pouquinho, se a gente consegue observar, né, sair desse lugar, mas observar o que está acontecendo, porque a mente é uma coisa louca, né? Nós não somos a nossa mente, mas a gente teima em achar que é. Então, se a gente consegue desapegar um pouquinho dessa mente, deixar ela ali enlouquecida e olhar, cara, coisas acontecem. Verdade, vocês devem estar vendo muito isso no budismo, né? Que é essa coisa do desapego do sofrimento, desapego da mente. Que se você for pensar bem, pensa, o que te faz sofrer? É o sofrimento em si ou é você ficar ali pensando no sofrimento o tempo todo? Não, gente, e a energia que a gente gasta sofrendo por antecipação. Nossa, aí já... Eu não sei se com vocês já se pegaram fazendo isso, mas assim, às vezes eu já tenho absolutamente tudo traçado. Eu vou conversar, eu vou ter que ter uma DR, ou eu vou ter que discutir alguma coisa com alguém. Gente, eu já sei tudo que eu vou falar, tudo que outra pessoa vai falar. Eu já tive essa conversa zilhões de vezes antes dela acontecer. Olha o tempo, olha a energia. Gasto. E a gente chega armada. Acontece que a gente chega armada. Né? Chega armada e termina, e você fala assim, nossa, não disse tudo que eu deveria ter dito. Aí você passa mais um tempo pensando em tudo que você deveria ter dito e você não disse. Então, gente, e não é mais fácil, menos desgastante, a gente conseguir ir aberto e disponível e acreditando que se o negócio está ali, é porque algo vai sair dali, né? E algo bom vai sair dali. Por mais que pareça ruim, vai transformar a gente, então ele vai ser algo bom, né? Precisamos aprender a escolher as nossas batalhas e a forma de entrar nessa batalha, né? Que às vezes não é nenhuma batalha, é só um encontro. Ai, deixa eu ver, não vou achar agora, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Tem uma coisa que é tão legal que eu li esses dias, que fala mais ou menos isso aí que você falou, que a gente não escolhe as coisas que vão acontecer na nossa vida, que o que a gente pode escolher é a maneira como a gente vai encarar isso que está acontecendo na nossa vida, né? Então, eu acho que é isso, passar por uma pandemia não é fácil, né? De fato, tem muita coisa ruim acontecendo, mas eu acho que também está no olhar de cada um, a dimensão que esse ruim vai ter, o tempo que esse ruim vai levar, né? O tamanho que isso vai tomar na nossa vida, né? E não tem a ver com brincar de poliana, não é isso. A gente é muito realista. Sim. Mas será mesmo que eu preciso me enterrar mais do que a gente já está enterrado dentro de casa, né? Será que eu não posso, de dentro da minha casa, olhar de um outro lugar, repensar coisas, ver o que eu tenho vontade de aprender que eu não tive tempo até agora e agora eu tenho, ou o que eu nunca tinha pensado em aprender, o que eu nunca tinha pensado em aprender e que de repente está aqui batendo na minha porta, né? Acho que isso é muito Exatamente. legal. Ó, Luciana deixou de ser empregada para empreender. Olha aí. Né?
E nós aprendemos uma série de coisas. Acho legal isso. Nós não estamos sendo polianas e nem negando o sofrimento de todos e o nosso, né? Teve dias que foram muito difíceis nessa pandemia, né? Mas eu acho importante isso, a gente poder olhar, tá doendo, tá doendo. O que eu faço com isso? Eu lembrei da nossa situação lá no aeroporto, né? Eu e a Lu, a gente não se conhecia, a gente se conheceu indo para essa viagem, né? Então, assim, a gente nem era amiga de longa data, a gente se conheceu ali. E aí, na volta, ficamos só nós duas naquele aeroporto, o aeroporto fechando, não deixavam a gente embarcar. E a gente tinha uma escolha, ou a gente desesperava, ou a gente deixava o desespero para depois que estivesse dentro do avião e fazia alguma coisa acontecer, né? E eu lembro da gente falar assim, cara, a hora que a gente entrar no avião, a gente surta, agora não pode, agora a gente precisa ficar sã. E foi uma situação muito estressante para a gente, porque a gente estava num país que não era o nosso, que falava um inglês excelente. Eu falo inglês excelente, a Lu não, a Lu é craque, ela é professora de inglês também. Mas, e com as portas fechando, né? Então, assim, mas ali naquela hora eu só conseguia pensar nisso. Eu não posso surtar agora, eu preciso surtar depois eu piro. Mas agora eu preciso manter o foco, eu preciso conseguir sair daqui. Né? Então, eu acho que a pandemia, ela pede isso. Ela pede que a gente concentre a nossa energia em algo que vai tirar a gente dali. Sim. Não que vai piorar essa estada. E muitas vezes na vida, nós somos... É como se fosse assim, tá acontecendo uma guerra. Então, bombas estão caindo, tá explodindo. Se eu entrar em pânico, eu vou ser um dos primeiros a morrer. Então, tá caótico, tá dolorido, tá, mas respira, né, Luciana? E vamos buscar a saída, né? Quando você respira, você consegue um equilíbrio, né? Você consegue aquietar a mente e coração quando você respira. Então, você fala, não, peraí, vamos buscar a saída, né? O que vocês fizeram, vamos tentar literalmente, né? O equilíbrio até entrar no avião. Quando entrar no avião, a gente senta, chora, se desespera. Eu lembro 48 horas antes, eu estava assistindo o Jornal Nacional com a minha mãe. Minha mãe virou para mim e falou, Juliana, já voltou? Falei, não, mãe. Meu Deus, ela vai ficar presa. Eu falei, mãe, nem fala. O Eduardo estava assim, coitado. Foi bem por pouco, foi questão de que 19 horas a gente embarcou, né, Ju? Ia fechar meia-noite no aeroporto. Pois é. Foi. Mas enfim, temos história. Temos. E assim, uma amizade que começa com um grande trauma é pra vida, né, Ju? É pra vida. Gente, não tem apoio. Nada... Não tem nada mais que conecta do que um trauma vivido juntas. Não, uma olhava para a outra e chorava. Estresse pós-traumático dividido. A Ju realmente teve muito mais calma. Eu sou uma pessoa muito centrada, mas a Ju me centrou. Se não fosse a Ju ali, não sei o que eu tinha feito. Eu tinha desmaiado, eu acho, não sei. Né, mas Ju, eu acho que é isso, acho que foi uma boa dobradinha, assim, a Lu com o inglês perfeito, se não fosse a Lu também eu ia me ferrar, porque eu não ia conseguir falar. A Lu na comunicação, e eu assim, no prumo, né, vambora, a gente vai conseguir sair daqui, eu falava isso muito, eu ficava, a gente vai sair daqui, a gente vai sair, calma, a gente vai embora daqui. E eu já estava desacreditada, já estava contando assim com quem eu ia contar, o escritório de onde eu trabalhava, que tinha ali em Delhi. Eu já ia bater na porta de alguém, com certeza, e levar a Ju comigo. Então, eu trabalho no escritório do Brasil e estou presa aqui na Índia. Nossa, as portas fechando e Juliana lá fora, e eu falei, meu Deus. Não, foi tenso. Mas isso é legal para a gente parar para refletir,
né? Isso tudo para dizer que a vida é tensa. Ela apresenta várias situações complicadas, confusas e tensas. Se a gente entrar na tensão, a gente não sai dali. A gente fica, de fato, no rodamuinho. Se a gente confia na gente, confia no que a vida reserva e vai apresentar, a gente sabe que vai passar um sufoco, mas vai passar. Né? Vai passar. E que venha outra viagem, porque foi a última que eu fiz, gente. Eu preciso pegar outro avião, preciso ir para outro aeroporto para saber que não tem problema. Tá, precisa curar o estresse. Faz no Brasil primeiro. Que os check-ins funcionem. Mas faz a próxima viagem para o Brasil primeiro, no Brasil, pelo menos já traz aquele confortinho de que pelo menos estou presa aqui, né? Ai, muito gente, bem, beijos, beijos. Até o próximo vídeo. Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade. Obrigada, Lu. Gravar 2 vídeos na sequência. Adorei o tema. Nada é por acaso. Nada é por acaso, isso mesmo. Um beijo grande, Lu. Beijos. Tchau, gente.